Meu Deus, é ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, em ti. Boa tarde, lendários! Como é que vocês estão? Eu acho que eu vou começar agora toda a aula com música. Não porque eu cante maravilhosamente bem, porque não acredito que seja um dos meus melhores talentos, mas porque eu acredito da gente entrar nessa sintonia, da gente entrar nessa vibração que a música traz, né? E quando você fala nessa que eu comecei, ela fala, quero estar mais perto de ti, né? Estar mais perto do meu Senhor, independente da situação, independente de como está a minha vida, independente de eu estar sentindo dor, independente de qual seja o momento, eu quero estar o quê? Mais perto de ti, né? E... eu canto bem, Rafael? Obrigada. Eu não acho que eu canto muito bem, não. Mas, enfim, vocês aguentam. É só para dar o tempo também das pessoas entrarem, se juntarem a gente, pra gente iniciar a nossa aula, né? Então, hoje a nossa aula será com o tema de intimidade, né? E quando eu estava me preparando para essa aula, me veio essa música, né? Do estar mais perto de ti, Senhor. Boa tarde, Ramon, tudo bem? Então, eu comecei com ela. Eu acho que eu vou aderir isso para todas as aulas. Eu acho que é interessante, de repente, a gente começar assim. Dá tempo também das pessoas entrarem. Mas falando da nossa aula de hoje, que o assunto é intimidade. Quando se fala de intimidade, a maior parte das pessoas diz que quer, né? Porque sempre associam a intimidade a algo positivo. Como assim, Valesca? Quando você tem intimidade com uma pessoa, é quando você tem o quê? Verdadeira conexão. Você não vai desenvolver intimidade com quem você não conhece, certo? Com quem que você tem intimidade? Você tem intimidade com seus amigos, você tem intimidade com seus familiares, você tem intimidade com o seu cônjuge, com a pessoa que você tem um relacionamento. Por quê? Porque você passa tempo com essa pessoa, você desenvolve um nível de relacionamento com essa pessoa, certo? E quando se fala de intimidade com Deus, a resposta aqui, se eu perguntar agora para vocês, quem gostaria de ter intimidade com Deus? Quem gostaria de ter Deus como amigo? Me coloca nos comentários. Provavelmente a maior parte das pessoas diria sim. Eu gostaria de ter intimidade, eu gostaria de ter Deus como um amigo, como algo próximo. Por quê? Porque, olha lá, Rafael, claro, a maior parte das pessoas querem ter intimidade com Deus. Nossa, gente, meu cabelo tá me desconcentrando. Eu não posso deixar isso acontecer, mas vamos lá. Enfim, ignorem meu cabelo. Então, a intimidade, você só tem com quem você é próximo. Imagine ter intimidade com Deus, com Jesus, como os apóstolos tinham lá quando Jesus estava aqui na Terra. Eles eram o quê? Eles eram amigos.
Imagine você ter um amigo todo poderoso que pode fazer tudo por você e extremamente generoso, pronto para atender todos os seus pedidos. Por ele te amar e ter um amor infinito por você. E esse amor infinito faz ele conceder a sua graça e a sua misericórdia por nós e realizar os desejos do nosso coração. Mas isso só é possível quando a gente desenvolve intimidade. Então aí eu faço uma pergunta. Então por que, se tem só vantagens na intimidade, tem só vantagens em estabelecer conexões fortes, por que muitas pessoas fogem disso? Por que as pessoas fogem de desenvolver intimidade com Deus? Aí você pode falar, eu não fujo. Não foge mesmo. Qual tem sido o seu grau de conexão com Deus? Por que você tem fugido disso? Alguém responde? Alguém? Essa eu acho que todo mundo vai ficar quietinho, né? Vou trazendo para o nosso cenário, né, do nosso mundo físico, do nosso dia a dia. Por que cada vez é mais crescente o número de relacionamentos virtuais? Por que as pessoas elas estão se apegando tanto a uma tela e deixando de ter conexões reais com as pessoas? Hoje em dia, cada vez menos as pessoas elas se encontram, elas passam tempo juntos. Com a desculpa do virtual, da comunicação do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, as pessoas elas estão supostamente mais conectadas e ao mesmo tempo elas estão mais distantes. E por que isso? Redes sociais, elas são ótimas. Elas nos conectam realmente, mas ao mesmo tempo elas nos separam, porque elas causam a ilusão de intimidade. Mas não é uma verdadeira intimidade. A verdadeira intimidade, ela só é criada através do quê? Quando você passa um tempo com a pessoa, quando você conversa com a pessoa, quando você abraça a pessoa, quando você se conecta verdadeiramente com a pessoa. E aí você desenvolve a intimidade através da conexão. Então o digital, ele traz a falsa ilusão de intimidade. Muitas pessoas que estão aqui, por já me acompanharem um tempo, têm a ilusão de conhecerem e de terem intimidade comigo. Por quê? Porque elas passam tanto tempo vendo a telinha que elas sentem até que me conhecem. Mas elas me conhecem verdadeiramente? Elas passam tempo comigo? Elas sabem quais são os meus problemas? Se eu não decidir dividir, não saberão. E a maior parte das pessoas nas redes sociais, elas decidem mostrar o quê? Somente a parte boa, somente aquilo que ela quer que as pessoas vejam, que as pessoas vejam apenas aquela realidade. E por que isso? Na busca de serem aceitas, na busca de aceitação. E isso se torna uma fuga da intimidade. E por que as pessoas elas começam a se esconder atrás de uma tela e fogem de ter conexões reais, conexões verdadeiras? Porque a intimidade, ela não tem só um lado bom. Ela não tem só o lado bom. A intimidade, boa tarde, Sônia. A intimidade, ela leva a muitas vezes situações de confronto. Como assim, Valesca? Como assim situações de confronto? Imagine que você esteja fazendo algo errado, certo? Você não vai mostrar isso nas redes sociais.
Você não vai falar sobre isso nas redes sociais. Você vai simplesmente esconder pra você. Por quê? Porque você não quer ser confrontado sobre aquilo. Por quê? Porque você não quer mudar. As pessoas, elas se escondem cada dia mais atrás de uma tela para não desenvolver intimidade, para elas serem aceitas. Mas, na verdade, o fundo de tudo isso é porque elas não querem mudar. Elas querem se apegar a uma visão que elas mesmas criaram de perfeição para não serem obrigadas a mudar. Porque a vida no digital, ela é uma vida perfeita. Ela é uma vida de ilusão. E quando se cria intimidade, essa ilusão cai. Por quê? Porque aparecem os problemas, porque aparecem os defeitos, porque aparecem a realidade. E aí, quando trazendo isso para a parte de intimidade com Deus, por que as pessoas fogem de intimidade com Deus? Porque elas não querem ser confrontadas. Porque elas querem continuar a viver da forma que elas querem. E não... Opa, quase caiu aqui. Oh, meu Deus, tá difícil esse negócio aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui também. Hoje eu tenho um suporte aqui, ele não tá parando. Mas tudo bem. E por que elas não querem isso? Porque elas não querem mudar, elas não querem ser corrigidas, elas querem continuar a seguir a vida delas da forma que elas acham corretas. Dentro do pecado, dentro de 1001 outras situações. Eita Deus, que isso aqui não para hoje! Vai parar. Gente, isso aqui tá no suporte, tá? E o suporte não tá parando. Eu tô no iPad, ele é mais pesado. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Segura. Agora vai. Então, o que acontece? Elas querem, na verdade, fugir disso para continuar a vida delas naquela situação. Porque, afinal, se as pessoas têm a ilusão de que está tudo bem, tudo perfeito, e eu estou criando um nível de aceitação, eu não preciso me modificar. O Leandro tá falando que as pessoas não querem Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Na verdade, elas querem, mas elas querem do jeito delas. Elas não querem mudar. Elas não querem se desligar do pecado. Elas querem seguir o caminho segundo a vontade delas e não segundo aquilo que a Bíblia prega. Por quê? Quando você cria intimidade com Deus, quando você cria conexão com Deus, o Espírito Santo se conecta ao nosso espírito, fazendo a ligação com Deus. E quando você está conectado, verdadeiramente conectado, e desenvolvendo intimidade, o que acontece? É impossível continuar no pecado. É impossível não haver modificação. Então, por que as pessoas fogem? Porque elas não querem mudar. Elas não querem mudar. Elas querem fazer as coisas do jeito delas. Só que é aquilo, quando você tem a conexão verdadeira e a intimidade e essa ligação com o Espírito Santo que faz a transformação, é aonde Deus começa a confrontar. E aí é onde, quando você faz coisas erradas, coisas que não são legais, você começa o quê? A ser incomodado. Porque o espírito começa a falar: ei, isso aí não é pra você não. Ei, isso não cabe mais na sua vida. Ei, esse ambiente não é mais pra você. Ei, essas amizades não são mais pra você. Por quê? Porque eles te levam pra longe de mim. O Paulo tá falando, a verdadeira
sem intimidade não é conexão, seja com Deus ou com as pessoas. É verdade. Sem intimidade não há verdadeira conexão, nem com Deus, nem com as pessoas. Então, quando você estabelece intimidade e conexão, você começa a ser apontado, você começa a ser confrontado, e não é pelas pessoas, neste caso, mas sim pelo espírito. Isso gera o quê? Desconforto. Gera desconforto. Porque vai te obrigar a mudar. E aí aquilo, mas olhando do ponto de vista de um pai e um filho. Quando a criança, ela tá fazendo algo errado e o pai vem pra corrigi-la, pra educá-la, é pelo quê? Porque ele o ama. Ele ama o filho e a filha dele. E ela quer o quê? Que cresçam adultos e se tornem boas pessoas, certo? Então, você está sendo corrigido pelo quê? Pelo amor. Se o Espírito Santo está te apontando coisas que você tem que modificar, é porque Deus te ama. Então, e é engraçado, né? Quando a gente é criança, né? Quando se fala de autoridade, a gente só aceita de pai e mãe, né? E um grande exemplo disso é quando outra pessoa vem te dar uma chamada de alguma coisa. Quando nós somos crianças, nós falamos o quê? Você não é meu pai, você não é minha mãe. Por quê? Porque a autoridade sobre nós naquele momento é o nosso pai e a nossa mãe. Já quando nós crescemos e nos tornamos adultos, o que acontece? Quando nós crescemos e nos tornamos adultos, nós começamos a escolher quem terá autoridade sobre a nossa vida. Como assim, Valesca? O que acontece? Nós começamos a escolher o nosso ciclo de amizades, nós começamos a escolher com as pessoas que nos relacionamos, nós escolhemos o nosso parceiro. E aí, o que acontece? Essas pessoas geram um grau de autoridade na vida delas para falar coisas para nós. Como assim, Valesca? Quando você tá fazendo, desculpa a palavra, uma merda, e aí o seu amigo chega e fala assim, ô fulano, não é legal. Tipo assim, não foi legal o que você fez. Será que não seria legal você repensar essa atitude? Quem fala isso? Quem tem intimidade. Um estranho não vai chegar para você e falar. E mesmo se falar, você não vai dar ouvidos. Por quê? Porque um estranho não tem autoridade sobre a sua vida para se meter nela, para participar dela. E isso também nos leva a uma outra reflexão de como é importante a gente escolher bem quem são as pessoas que estão à nossa volta, quem são o nosso círculo de influência. Porque, embora muitas pessoas, por ego ou soberba, vão dizer, não, mas eu sou autossuficiente, ninguém opina na minha vida, eu faço o que eu quero, entendeu? Só Deus e etc, etc. Gente, isso é ego. Isso é ego. Isso é infantilidade. Isso é falta de maturidade. É cientificamente comprovado que o nosso ambiente, que o círculo de pessoas mais próximas à nossa volta tem influência sobre nós. Você pode ver, os seus amigos mais próximos, você começa a pegar até trejeitos deles. Um jeito de falar, uma entonação de voz, um jeito de andar, um jeito de se vestir. Então, as pessoas, elas têm sim influência sobre nós. E a opinião delas, sim, tem peso sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente coloca à nossa volta. Porque senão coisas que são erradas
de tanto que a gente ouve, de tanto que nós vemos, ela passa a se tornar normal. Por quê? Se todo mundo faz, então é algo aceito, então é algo normal. Mas isso não quer dizer que seja. Perante Deus, aquela situação pode ser errada. E às vezes não só perante Deus, mas perante a sociedade. Vou dar um exemplo bem pesado, talvez. Mas para ficar bem claro. Imagine que um adolescente começa a andar com pessoas que não são bacanas, certo? E essas pessoas, elas começam a roubar, começam a furtar, começam a usar drogas, começam não sei o quê. Qual é a consciência que aquele adolescente vai desenvolver? De que aquilo é normal, mesmo ele sabendo que aquilo é errado. Mas nesse momento de transição da criança para o adolescente, os pais, eles diminuem a influência sobre o psicológico e é onde, quando ele tá nessa transição, os amigos e as pessoas à volta têm mais influência. Então, a autoridade sai e ele começa a se desenvolver como um indivíduo. E aí, os que estão próximos têm uma autoridade, uma influência muito maior sobre aquele adolescente. Aí você fala, mas Alesca, eu não sou mais adolescente. Eu já sou adulta. Já sou adulta, já sou adulto. Mas isso não quer dizer que você esteja livre dessa influência. Ou que você já esteja em nível de maturidade intelectual, emocional, de forma que você consiga filtrar sem que aquilo te afete. Eu diria até que por mais evoluído que você seja, é quase impossível você filtrar 100%. Por mais que você tenha um nível de desenvolvimento e de amadurecimento mais elevado, você pode conseguir filtrar 90%, mas aqueles 10% vai começar a se enraizar dentro de você. E o que era errado passará a não ser mais. Porque se todo mundo faz, então eu também posso fazer. Esse é um senso de consciência coletiva. Existem experimentos que já foram feitos, onde, por exemplo, colocaram macaquinhos lá numa sala e tudo mais, tá? Separado. Aí tiraram um macaquinho dessa daqui, dessa sala, e ensinaram ele que ele tinha que fazer, sei lá, determinada coisa, não lembro exatamente como que era. Vamos supor, apertar o botão e pular pra subir o negócio, certo? Aí, o que acontece? Pegaram esse macaquinho que foi ensinado... lembrei, desculpa. Ensinaram o macaquinho a apertar o botão e pular em determinado que ele receberia uma recompensa de uma banana, certo? Tiraram esse macaquinho da onde ele estava e colocaram ele de volta com os outros macaquinhos, certo? E colocaram o botão e o trampolim lá para ele fazer a mesma coisa. Ele começou a apertar o botão e pular. O que acontece com os outros? Os outros não sabiam da recompensa, não sabiam o que ia acontecer com aquilo. Mas por verem um fazendo, outro macaquinho começou. Aí o outro vendo dois fazer, o outro começou. O outro começou, o outro começou. Até que todos estavam fazendo aquilo sem saber o porquê. Aí você fala, Valesca, mas eu não sou macaco. Não, gente. Mas esse foi um experimento para mostrar como a sociedade ela se molda a partir de atitudes e de padrões repetitivos. Quando existem padrões repetitivos, existe aceitação da sociedade e elas começam a fazer e a aceitar aquilo como sendo verdade, mesmo sem saber o porquê.
Isso são padrões inconscientes de repetição. Isso é psicologia, ok? Então, voltando para o nosso contexto de intimidade, dessas coisas, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, voltando com relação ao amadurecimento com Deus, as pessoas, elas fogem disso porque elas não querem mudar, como nós já falamos. Elas não querem ter que amadurecer, elas não querem ter que passar. Por quê? Todo amadurecimento, normalmente, ele está ligado a você abnegar de algo ou ligado a um processo de dor e cura. Vou dar um exemplo para vocês ficarem mais claros aonde eu quero chegar. Quem aqui já andou de avião sabe que quando o avião ele decola, o que acontece? O aviso de cintos está acendido, certo? Porque quando ele está decolando, é um momento mais crítico. É um momento que ele vai passar, que ele tá indo contra o ar. Quando você tá subindo, por mais que não esteja vento, o avião ele está indo num momento contrário ao ar, então ele tende a chacoalhar mais. Ele vai passar por nuvens, ele vai passar por atmosfera. E aí, ele tende a ser um momento mais crítico. E se houver algum erro do piloto ou algum problema mecânico no avião nesse momento, o que acontece? O comandante, o piloto ali, ele não tem nem muito tempo e nem muita distância do chão para resolver isso. Porque quando nós atingimos, o avião, por que quando o avião atinge 10.000 pés, o comandante dá o aviso para a tripulação? Atenção, tripulação! Atingimos 10.000 pés. E o aviso de cinto, ele é desligado. Porque quando você sobe numa determinada altitude e você entra em outra... Fugiu a palavra agora. Em outro grau da atmosfera, é uma zona mais calma e mais estável, que se algo acontecer acima desses 10.000 pés, o piloto, ele tem o quê? Distância do solo e tempo para conseguir resolver, certo? E aí, você fica mais estável. Da mesma forma, é quando nós buscamos nos desenvolver. A gente tá ali crescendo, a gente tá ali passando por aquele momento. E quanto mais a gente tá crescendo, quanto mais a gente tá se desenvolvendo, parece às vezes que as coisas ficam mais difíceis, que os problemas eles ficam mais complexos. Porque quanto mais você se desenvolve, quanto mais você atinge outros níveis, mais lhe é cobrado. Então, muitas pessoas, elas não querem desenvolver intimidade, elas não querem se corrigir, porque elas não querem lidar com outro nível de problemas. Então, elas preferem ficar no nível abaixo, no nível de solo, do que decolar em direção a voos maiores. Só que o que acontece? Quando você decola, quando você se desenvolve, você atinge um grau, quando você passa ali dos 10.000 pés, você atinge um grau de maturidade e de desenvolvimento que te levam a voar de forma mais harmônica, mais organizada. E não é qualquer ventinho ali que vai balançar, como não balança o avião. Isso não quer dizer que não haverão turbulências. Mas você tem o quê? Tempo e distanciamento que representam a maturidade para resolver aquilo de forma que você não caia. Quando você não se desenvolve e você fica nos níveis abaixo, é muito mais fácil você cair.
É muito mais fácil você ser engolido pelas circunstâncias. É muito mais fácil qualquer probleminha se te desestabilizar. É muito mais fácil. Mas quando você atinge voos maiores, você fica de uma forma mais estável. Você voa de forma mais tranquila. As turbulências vêm? Tá aqui. Só que você não cai. Porque você aprende como lidar com essas situações. E por isso, a importância da gente desenvolver intimidade com Deus e com as pessoas da nossa proximidade sejam de qualidade. Porque elas vão nos levar o quê? A outros níveis. Se você está se relacionando com pessoas que te levam para baixo, você nunca vai conseguir evoluir. Se você não cria um grau de conexão com Deus e desenvolve a sua espiritualidade, você não vai conseguir evoluir. E aí você olha a sua vida, vê travada, vê em todos os sentidos, emocional, espiritual, relacionamentos, trabalho, tudo travado. E você não sabe o porquê. Mas é por quê? Porque você está desenvolvendo intimidade com as pessoas erradas. Você está deixando de criar conexão e intimidade com Deus. Não tem como ter resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. É uma frase extremamente clichê, mas extremamente verdadeira. E ao que muito é dado, muito também lhe será cobrado. Então, isso não quer dizer que não haverão as turbulências. Haverão. Só que você precisa se desenvolver para lidar com elas. E aí, quando você atingir outros níveis, lhe serão dados recompensas maiores. Certo? E o que acontece? Quando a gente fala, eu sempre falo, né, da tríade, né, de corpo, alma e espírito. Trazendo isso para a nossa parte física, o que quando eu falo da nossa parte física, são coisas que são relativas ao nosso mundo humano, tá? Eu tô falando da ação. As pessoas, elas fogem da ação. Elas fogem daquilo que necessita movimento delas. Por elas estarem acostumadas com aquilo, elas não querem se movimentar a algo diferente. Aí vamos voltar para outra questão, né, que eu dei lá no começo, da questão do digital, né? As pessoas, elas querem um relacionamento, mas elas querem manter um digital. Quando eu falo relacionamento, eu tô falando de todos, tá? Familiares, amigos, amorosos e tudo. Porque elas querem se esconder. Elas querem se esconder da tela. Da mesma forma, elas querem se esconder do quê? De Deus. Só que não tem como. No mundo digital, você consegue se esconder. Você mostra o que você quer. Mas perante Deus não há como se esconder. Não há. Não tem como mostrar só a sua parte boa. Não tem como, porque ele vê absolutamente tudo. Então não há como você esconder e mostrar a imagem perfeita para Deus. Ele vai, quando você desenvolve intimidade e conexão, cobrar de você a mudança. E por que as pessoas não querem isso? Porque elas não querem se comprometer. Não querem se comprometer com Deus e não querem se comprometer com as pessoas à volta delas. Então, perdi aqui, gente, só deixa eu voltar aqui. Minhas aulas são todas anotadas para eu justamente não me perder, né? Mas aí eu às vezes deslancho e não olho aqui. E aí o que acontece? Quando as pessoas, elas ficam com o ego inflamado, né? Elas podem gerar uma falsa ilusão de que elas não precisam de ninguém ou que elas só precisam de Deus. E elas
param de ouvir as pessoas. Só que assim, da mesma forma que lá na triade, que nós precisamos de Deus, nós precisamos de pessoas. E pessoas que estejam em grau de maturidade para que nos aconselhe de forma sábia. É muito tolo, é uma tolice pensar que nós só precisamos de Deus. A nossa alma e o nosso espírito precisam de Deus, mas nós somos seres terrenos. Nós somos humanos também. Não se coloque numa posição de divindade, porque você não é. Sinto muito te dar essa notícia assim, mas você é humano e como humano você precisa de conexões reais com as pessoas aqui. E aí o que acontece? Um grande exemplo disso é dessas pessoas que se acham autossuficientes ou que têm um ego inflamado, que não aceitam críticas. E quando eu falo críticas, são críticas construtivas, tá? Por isso que eu falei da questão de olhar para quem está à sua volta para serem pessoas que querem o seu bem verdadeiramente e te ajudarem o quê? A ascender e atingir a voos mais altos, certo? Quando uma pessoa faz uma crítica construtiva e essa pessoa ela está ali para te ajudar a ascender, tá? Não é qualquer pessoa, não é qualquer Zezinho da esquina. São pessoas que querem te ver crescer, que querem te ver alavancar. Quando essa pessoa te faz a crítica construtiva, ela está te tirando da sua zona de conforto para te levar para outros níveis. Então, a gente vê que nós não somos autossuficientes. Poderia você ficar doente e de repente precisar de uma cirurgia e você se auto-operar? Não. Você não consegue se operar sozinho. Você precisa de uma outra pessoa. Da mesma forma, é no nosso emocional. A gente não consegue passar por processos de cura e transformação sozinhos. Nós precisamos de Deus, obviamente, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem também. Assim como um médico vai fazer a cirurgia e corrigir aquela doença que você precisa ser curado, no âmbito de desenvolvimento pessoal e emocional, nós também precisamos de pessoas para nos guiar disso. A gente precisa sair do grau de superficialidade, se desligar um pouco do digital e criar verdadeiras conexões com as pessoas de forma física. Boa tarde, Adriana. De forma que a gente gere verdadeiras conexões. Ou seja, passar um tempo com aquelas pessoas, através do toque, através do abraço, através de verdadeiras conversas e conexões. A gente tem que ter humildade, desenvolver a humildade para ver que nós não somos donos da verdade. E que sempre teremos coisas para melhorar e evoluir. O único que passou por essa terra que não precisava disso foi Jesus. Fora isso, todos, sem exceção, precisam buscar a sua evolução e desenvolvimento. E isso eu falo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, desenvolvimento da espiritualidade. Quando nós somos crianças, quem nos ajuda nesse processo de desenvolvimento, o Alvinho tá falando, com certeza sozinha a pessoa não consegue fazer muita coisa, juntos somos muito mais fortes. É verdade. Quando nós somos crianças ali, estamos no nosso primeiro momento, no primeiro setênio, né? Que é do desenvolvimento, de formação de realidade, de entender o que está acontecendo. Os nossos pais, eles são autoridades sobre a nossa vida e eles vão nos ajudar nesse desenvolvimento. Quando nós vamos crescendo e vamos atingindo outros setênios, um dia eu vou fazer uma aula sobre setênios. Aliás, eu já tô prometendo essa aula já tem um tempo, eu vou fazer.
Quando a gente faz... Aliás, eu vou... perdi aqui. Então, o que acontece? Quando a gente passa para os outros setênios e a gente passa a ser adulto, se desenvolver, a gente escolhe quem são as autoridades que vão nos ajudar a passar nisso. E quem são essas pessoas? Os familiares que nós decidimos que eles continuem influenciando ou não, os nossos amigos, principalmente os nossos parceiros de vida, as pessoas, o seu cônjuge. O seu cônjuge, ele passa a ser a maior autoridade sobre a sua vida. E quando eu falo isso, é tanto homem quanto mulher, tá? Por quê? Quando você se casa, por isso que essa é uma das maiores escolhas que você tem que ter o maior cuidado ao fazer. Aquela pessoa que você casou, ela vai se tornar autoridade na sua vida. Como assim, Valesca? É a pessoa que você mais vai ter conexão e intimidade. Ela vai te conhecer melhor até do que os seus pais, porque elas estão na sua fase adulta ali todos os dias com você. Ela sabe os seus defeitos, ela sabe os seus gostos, ela sabe o seu ponto de melhoria, ela sabe suas qualidades, ela sabe no que é bom, no que você é ruim, você não consegue esconder nada daquela pessoa. Diferente do digital, que a gente mostra o que a gente quer, do seu parceiro de vida, é como se você estivesse completamente nu. Não há como você esconder nada, porque a pessoa está ali todos os dias com você. Então, ela passa, sim, a ser autoridade na sua vida. Porque quem melhor que te conhece, melhor do que qualquer outra pessoa, para te apontar pontos positivos de melhoria, para te levar para outros níveis. Por isso que quando se fala de parceiros, de relacionamentos, se você fizer uma escolha errada, essa pessoa vai te levar para o buraco. Por quê? Ela vai te aconselhar por caminhos que se distanciem do que Deus tem para você. Que te distanciem de Deus, que te distanciem de crescer profissionalmente, que te distanciem de se tornar uma pessoa melhor. Parceiros de vida, eles são para o quê? Te ajudar no seu desenvolvimento terreno aqui na Terra e espiritual. Eles vão te ajudar a se tornar a sua melhor versão. Por quê? Ele é uma versão complementar de você. Coisas que você não consegue ver, ele vai te mostrar. E ali juntos vocês começam a evoluir como uma dança perfeita. Então, seria muita ilusão você achar que somente Deus. Ou entrar numa posição de ego e soberba e ignorar que as outras pessoas possam te ajudar. Quando a gente é adulto, a gente escolhe quem vai nos conduzir e quem vai nos levar a evoluir como pessoa e como ser humano. Com o programa, com a mentoria do Libertamente, é uma escolha. A pessoa que entra na mentoria, ela está me vendo como o quê? Como uma pessoa capacitada para guiar ela no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. A gente escolhe quem será os nossos líderes nisso. Isso não quer dizer que a pessoa seja a melhor do mundo. Não, mas ela está um passo à frente da onde você está. E ela te traz luz e clareza do caminho que você tem que ir. Muitas vezes porque ela já passou por aquele caminho. Há duas formas de aprendizado. Uma com seus próprios erros, aonde você vai pagar um preço muito grande por isso, e o tempo é muito maior e muito mais doloroso.
E a outra é quando você aprende, você tem a humildade de assumir a posição de aprendiz e aprender com o erro dos outros. A assumir a posição de aprendiz e se deixar ser conduzido por um caminho mais curto para você atingir esse grau de evolução. O Leandro tá falando, existem dois tipos de pessoas, que nasceram para influenciar positivamente e as que nasceram para influenciar negativamente. Quem você é? É uma reflexão. As nossas escolhas, elas vão nos levar na direção. Qual direção você vai escolher? Positiva ou negativa? Para o bem, para o mal? Como a gente sabe escolher isso? Como a gente sabe escolher isso? Olhando para a vida da pessoa. A pessoa, ela tem o quê? Ela tá te levando para distante de Deus ou para próximo de Deus? Ela tá te levando a desperdiçar o seu tempo com coisas tolas, ou ela tá te levando a reflexões de como você evoluir como pessoa? Não há nada mais claro do que você olhar a vida da pessoa. Os resultados falam por si só. Qual é o tipo de vida que essa pessoa está levando? O que ela está falando? O que ela está falando está te levando a refletir e abrindo os olhos para uma nova realidade? Ou ela está te levando à paralisia, ao conformismo? A gente tem que filtrar, inclusive, os conteúdos que nós vemos. O que aquele conteúdo está trazendo para minha vida? Tá me trazendo reflexão? Tá me abrindo os olhos? Tá me ajudando a evoluir de alguma forma? Nós não somos mais crianças para aceitar qualquer coisa. Nós temos que filtrar. E a partir do momento que a gente filtra e encontra algo que seja bom, o que a gente faz? A gente se conecta. A gente cria intimidade. A gente traz para perto. A gente traz para nossa vida. Por quê? Para decolar junto. Para decolar junto. Para atingir voos maiores. Para atingir voos harmônicos. Para ter uma vida mais tranquila. E lembra, tranquilidade não é ausência de problemas. É apenas como a ótica que você tem para encará-los. Na vida, sempre vão haver problemas. E a tendência é que quanto mais alto você esteja, o grau de dificuldade dos seus problemas sejam maiores. Ah, Valesca, então eu não quero crescer não. Vai ser maior meus problemas do que eu tenho hoje? Vão. Ao que muito é dado, muito é cobrado. Só que, apesar de serem maiores, você lida muito melhor com eles. Porque você está num grau de maturidade diferente, num grau de desenvolvimento diferente. Assim como o avião, como ele está alto, não é tão fácil ele cair do que quando ele está ascendendo, da mesma forma é assim. Gente, hoje era para as vendas do Libertamente elas terem sido abertas no fim de semana. E por problemas técnicos da Hotmart, não foram. Mas hoje será aberta às 8 horas da noite, tá? Então, quem tiver interesse em se juntar a nós
para decolar nesse voo, para atingir outros níveis de consciência psicológica, emocional e principalmente espiritual, entra no nosso grupo de WhatsApp. O link tá na bio do meu perfil. Sai agora, clica lá no link da bio, entra no nosso grupo e vem decolar junto com a gente, porque as aulas iniciarão agora na próxima segunda, tá? E quem está no grupo terá condições diferenciadas, terá um desconto absurdo, estará comigo nessa jornada por 6 meses de desenvolvimento psicológico, emocional, espiritual. Vocês gostaram dessa aula? Vocês acompanharam a série de aulas que eu fiz que encerrou no domingo? Eu fiz 5 aulas direto num grau de profundidade, de abertura de olhos. E tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Isso é só 1/3. O que eu consigo trazer aqui no Instagram é muito pouco. Por quê? Porque para eu conseguir te levar para esses voos mais altos, eu preciso estar mais perto. Eu preciso estar em conexão, eu preciso estar gerando intimidade com vocês. Passar por processos terapêuticos, passar por estudos, por coisas, a gente precisa estar conectado. Por isso que a mentoria, ela tem 6 meses. Pra gente verdadeiramente se conectar. E serão ali aulas gravadas que você pode ver a qualquer momento e 2 encontros por semana ao vivo. Aí você fala, Valesca, e se eu não conseguir ver ao vivo? Fica tranquilo, se você não conseguir ver um dia ao vivo, vai ficar gravado ali na plataforma e você vai conseguir ter acesso e assistir. Valesca, eu não tenho tempo. Gente, quanto tempo você passa ali vendo besteira no TikTok? Quanto tempo você fica rolando o feed só vendo meme? Vamos assumir a maturidade. Vamos começar a ver conteúdos que vão nos levar a voos maiores, a outros níveis de amadurecimento. Valesca, não tenho tempo. Gente, quem quer faz. Quem quer faz. Entendeu? Não tenho tempo. Coloca ali, ó, o seu headphone. Vai ouvindo no caminho pro seu trabalho. Tá ali dirigindo? Vai ouvindo. A palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Você não precisa ficar olhando pra minha cara. Não são os meus belos olhos ou o meu sorriso que vai fazer modificação na sua vida. O que vai trazer modificação e desenvolvimento é o conteúdo. É o que você está ouvindo. É o que você está absorvendo. Ouve ali no ônibus, enquanto você está no caminho para o seu trabalho. Você está ali almoçando, em vez de ficar desperdiçando tempo com fofoca, com a vida alheia, põe seu headphone, fica ouvindo. Tempo não é uma desculpa. Tempo não é uma desculpa. Aí você fala, eu não tenho dinheiro. Vai ficar gastando no iFood. Tá comprando um monte de roupa que não precisa. Gente, a mentoria do Libertamente custa menos de uma passagem de ônibus por dia. Valesca, mas por que você cobra? Porque, gente, não tem como fazer de graça. Vocês acham que não tem custo? Tem custo de equipamento, tem custo de tempo, tem custo de estudos, tem custo de tudo. Imagine se eu chegasse para você hoje, se o seu chefe chegasse para você hoje e falasse, olha, você tá aprendendo aqui uma nova profissão, entendeu? Que vai te levar a posições de gerência, numa diretoria, você vai conseguir posições maiores. Então, por esse tempo que você tá trabalhando aqui, eu não vou te pagar, porque você tá aprendendo, você vai, né, se desenvolver. Você continuaria nesse trabalho? Mas como você iria pagar a passagem para se locomover até seu trabalho? Como você iria pagar a sua alimentação para o trabalho? Não tem como. Da mesma forma
quando a gente cria uma mentoria e um curso na internet. Não é porque é feito online que não tem um custo. Gente, vocês não têm noção do custo que é para fazer isso. Se eu falar por baixo quanto eu já investi para fazer essa mentoria para vocês, vocês caem de costa. E eu tô fazendo pelo menor valor possível. Por quê? Porque eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso a isso. Tanto é que eu fiz 2 versões. A de 6 meses e a de 1 mês. Porque eu entendo que tem pessoas que estão desempregadas, que estão numa situação muito difícil, mas que eu quero que chegue esse conteúdo a elas. Me permita levá-los para outro nível. Entre agora no... Quem não entrou ainda, no nosso grupo de WhatsApp para saber informações, tem informações de desconto, que o link com desconto vai ser liberado através desse grupo hoje às 8 horas da noite. Então, vai lá no link da minha bio, clica no link, entra e espera. Hoje vai ser liberado o link e as aulas gravadas serão liberadas na próxima segunda-feira, ok? Então, te espero, gente. Muito obrigada por estarem comigo aqui nessa aula. Espero que esse conteúdo tenha feito vocês pensarem. Leandro tá falando, Valesca, o que não custa nada não vale nada. Exatamente. O que não custa nada não vale nada. Tudo que vale a pena, ele tem um custo. Seja de tempo, seja de esforço, seja de mudança, seja de te tirar da sua zona de conforto. Não existe nada que vale a pena que não tenha um preço. Certo? Gente, muito obrigada. Essa aula eu sei que eu trouxe muitas reflexões. Foi bem densa. Foram muitas coisas voltadas tanto para a psicologia quanto para a espiritualidade. Então, eu peço que vocês assistam novamente. Pega um caderno, vai anotando, tira suas reflexões, medita no que foi falado aqui. Aprenda, tira o máximo do que você pode. E eu te espero dentro da mentoria do Libertamente, ok? Um grande beijo. Quem não viu, vai ficar gravado. Veja veja depois e compartilhe, gente. Se você que assistiu a aula inteira, a aula foi boa para você, te ajudou, compartilhe com outras pessoas, ok? Bruno, estamos encerrando aqui, mas vai ficar gravada, ok? Assista. Essa aula, ó, foi muito boa, não é? A gente trouxe muitos conteúdos aqui que vão fazer total diferença na sua vida, tá bom? Gente, uma boa tarde. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e te vejo no Libertamente. Tchau, tchau!